Vamos para um outro momento agora, muito importante, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial, no qual nós temos aqui dois elementos, o pão e o vinho. O pão, ele representa o corpo de Cristo, o qual foi ferido por nossas transgressões, foi moído por nossa iniquidade, e o sangue que representa, o vinho que representa o sangue de Cristo derramado sobre a cruz para perdoar os nossos pecados. Aquela grande obra de salvação. Deus olhou com tanto amor para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos nas trevas, mas Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar das trevas e trazer para a Sua maravilhosa luz. É isso que representa a ceia do Senhor. E eu quero ler um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, que fala exatamente da última ceia de Jesus com os seus discípulos. E diz assim o texto: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque reconhecemos o teu grande amor, porque reconhecemos a tua grande misericórdia, porque reconhecemos a tua graça em Cristo Jesus, que nos trouxe a salvação. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tão maravilhosa graça que o Senhor nos deste, Senhor. Pai amado, que nós nunca deixemos de recordar deste sacrifício até que Ele venha. Amém. Comamos do pão todos juntos. O texto continua e diz que, a seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Existe um ritual que toda criança, todo adolescente, homem, passa, todo adolescente judeu, aos 13 anos, ele passa por uma cerimônia que é o bar mitzvah. Bar significa filho, mitzvah significa mandamento, filho dos mandamentos. Isso significa que ele decorou as 613 leis e que ele está pronto para casar. Então, esse jovem, esse adolescente, ele vai escolher uma noiva. E ele escolhe lá uma menina entre seus 14, 15 anos. E ele vai até a casa dela e leva consigo um pouco de vinho, dinheiro, prata e um contrato. Ele bate na casa e, quando os pais da menina atendem, ele vai pedir a mão dela, vai pedir ela em casamento. E se ela aceitar, ele vai colocar sobre a mesa o dinheiro e vai dizer para o pai dela: está pago, ela agora é minha. E enquanto ela toma um cálice de vinho, ele vai assinar um contrato e vai dizer: na casa do meu pai há um lugar para você morar. E ele sai dali sem levar a menina. E os amigos dele perguntam: mas quando você vai buscar a sua noiva? E ele responde: o dia e o horário eu não sei, só o papai sabe.
Quando nós realizamos aqui a ceia, e nós tomamos do cálice, nós nos lembramos que Cristo pagou o preço, não foi com dinheiro, foi com seu sangue. E Ele fez uma promessa: creia em Deus, creia em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu virei te buscar. Este é o significado do vinho para nós. Eu vou convidar você a não estar sozinho. Se alguém estiver sozinho, por favor, alguém sente, porque nós somos família e nós vamos tomar o cálice em família. Então olha aí, se alguém está sozinho, estou vendo aqui alguém sozinho, senta lá, amor, senta lá com a Cia. Senta lá, vai lá, nós somos família. Se tiver alguém mais sozinho, por favor, sentem junto, tá? Nós somos família de Deus, nós somos filhos amados de Deus, nós somos comprados com um preço muito alto, o preço do sangue de Jesus. Bebamos todos juntos. Mas o texto ainda continua. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês vinho novo no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus só vai tomar do vinho novo quando estiver juntamente com a sua noiva, a igreja gloriosa. Que nós possamos nos lembrar disto todos os dias, não somente no dia da ceia, mas todos os dias, até que Cristo volte. Amém? Então vamos à nossa mensagem de hoje. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Esta é a carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso. E o tema que nós vamos estudar hoje é a mensagem de Jesus à igreja. Então vamos ler Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Se der para projetar, seria bom. Então nós vemos assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer, engrandecer o teu santo nome por esta grande bênção de estarmos aqui reunidos como igreja, diante de ti, para te adorarmos, Senhor, de termos o privilégio de lermos a tua palavra,
Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha trazer a Tua mensagem, Senhor, pois clamamos, pois suplicamos, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos aí no novo início de ano. Início de ano geralmente é um tempo onde nós fazemos uma reflexão, pensamos, nos recordamos daquilo que nós fizemos no ano anterior e daquilo que nós não fizemos também, e geralmente nós traçamos metas, traçamos planos, novas perspectivas para o ano que se inicia. Como crentes em Cristo Jesus, não podemos deixar de levar em consideração os ensinos, os conselhos, as advertências que Ele faz antes de mais nada, antes de pensarmos em qualquer outra coisa, de fazermos, de traçarmos novos planos para este ano. A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta para a igreja atual. Passaram-se aí mais de 20 séculos, porém a mensagem é a mesma, e ela é a mesma porque a necessidade é a mesma. A cidade de Éfeso, pensando aí no contexto da carta, a cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. A maior cidade, a mais importante, a mais influente, foi exatamente para esta cidade que na sua terceira viagem missionária, Paulo se dirige e lá fica por 3 anos se dedicando à pregação do Evangelho. Foi desta cidade e desta igreja que o Evangelho se espalhou por toda a Ásia, toda a província da Ásia, plantando por toda parte igrejas como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Éfeso era uma grande metrópole, nela ficava ali o porto mais importante da Ásia. Nessa cidade também se localizava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, da deusa Diana, e por conta disso, do grande comércio, era uma cidade portuária, grande número de pessoas, era a capital ali da Ásia. O grande templo, todo bonito, todo enfeitado, cravejado de pedras preciosas, de ouro, isso trazia muitas pessoas, fazia um grande comércio, e um grande comércio, inclusive, de imagens, estatuetas da deusa Diana e de outros deuses. Éfeso, portanto, era uma cidade idólatra, marcada pelo ocultismo e pelo culto ao imperador. Eles adoravam o imperador como se fosse um deus. E por conta disso, essa cidade foi palco aí de uma implacável perseguição aos cristãos. Apesar de tudo isso, em Éfeso houve um grande avivamento espiritual. A cidade foi impactada pelo Evangelho. Muitos feiticeiros queimaram seus livros de magia e o comércio de ídolos, principalmente, foi afetado por conta do grande número de pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Segundo o relato de Atos 19, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, e a cidade, a igreja de Éfeso, se tornou uma igreja missionária. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta ali à igreja dos Efésios, igreja de Éfeso, né, a sua carta aos Efésios, ele tece vários elogios àquela igreja. E quando Jesus ordena João escrever essa carta também à igreja de Éfeso, ele também faz vários elogios. Porém, nesse tempo que a carta foi escrita, a igreja de Éfeso já havia perdido o seu primeiro amor.
E isso é que é denunciado por Jesus. A vida daqueles irmãos de Éfeso tinha sido colocada no piloto automático. A igreja continuava perseverando na sã doutrina, sim, apesar de todas aquelas perseguições, apesar das falsas doutrinas e dos falsos profetas que se infiltravam em meio à igreja, eles continuavam perseverando, mas sem o brilho nos olhos, sem aquele fogo que arde no coração. Isso parece em muito com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma igreja que cresceu, que plantou outras igrejas, que apesar de toda a idolatria, todas as falsas doutrinas e falsos profetas, perseverou até os dias de hoje, porém continua fazendo a obra sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem paixão, sem o primeiro amor. Infelizmente, essa é a realidade da igreja brasileira, em todos os lugares. É isso que está acontecendo. Como eu falei, essa carta é uma carta de Jesus à igreja de hoje, não somente à igreja de Éfeso. Então vamos nos atentar nessa carta e vamos entender qual é a mensagem de Jesus à igreja. A mensagem de Jesus para mim e para você, porque nós somos igreja de Jesus. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, Jesus, ele se apresenta à igreja para lhe dar segurança. Prestem atenção ao que diz o versículo de número 1 do capítulo 2. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Segundo a interpretação bíblica, que está lá no verso 20 do capítulo 1, e se você está com a Bíblia aberta, está bem fácil, porque é o versículo logo anterior a esse que nós acabamos de ler. Os 7 candelabros aí são as 7 igrejas da Ásia. Portanto, o que o texto está querendo dizer é que Jesus anda em meio à igreja. Jesus está aqui, sempre esteve, sempre estará ao nosso lado. A consciência de que aquele que está assentado no trono, aquele que está no comando do universo, aquele que governa as nações, aquele que estabelece reis e remove reis, essa consciência de que Ele está presente no meio da sua igreja é o que nos traz segurança. Nós não temos muita dificuldade para entender que Jesus está no trono, nós não temos dificuldades para entender que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele governa o universo. Isso realmente não é difícil para nós, porém muitas vezes nós perdemos a noção de que Ele está presente em nossas vidas. Por isso que nós fazemos o que fazemos. Quantas vezes erramos por não levar em consideração que Ele está em meio à sua igreja, que Ele está do meu lado, que Ele está do seu lado. Você não está vendo, você não o vê, mas Ele está do seu lado. Você pode estar apertadinho no banco aí, um do ladinho do outro, mas Jesus está aí com você. Tenha certeza disso. Não tenha dúvida disso. E como o texto diz, Ele conhece as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ou seja, Jesus sabe, Jesus conhece todas as nossas lutas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas frustrações, todos os nossos traumas, tudo o que acontece conosco, tudo o que nós fazemos. Então, eu não tenho dúvida alguma de que nós só chegamos até aqui, dia 7 de janeiro de 2024. Nós só ainda respiramos,
nós só ainda vivemos, nós só ainda nos movemos, nós só ainda existimos, porque Ele está aqui, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele está no meio de nós. Entenda isso, lembre-se disso, não se esqueça disso. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te protege. O Senhor está no meio de nós. E sinceramente, eu espero de todo o meu coração que nenhum outro motivo tenha trazido você até aqui, este local, até aqui esse templo. Nem a música, nem nossos músicos, esse maravilhoso louvor, nem o conforto do nosso templo, nem as pessoas que aqui estão, nem o pastor, nem o pregador, nem nenhum outro motivo, mas a presença gloriosa desse Deus maravilhoso, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que nos move. Eu creio que é isso que nos traz até este local. Nós estamos aqui porque Ele está conosco. Saber que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas, que está sempre presente ao nosso lado, deve ou deveria, fazer toda a diferença. Toda a diferença quando nós tecemos planos, quando nós estipulamos metas, quando nós fazemos qualquer coisa, quando nós passamos em meio a tribulações, em meio a provações, porque sabendo disso, nós sabemos que nós temos uma ajuda inigualável. Nós cantamos aqui, vitorioso és, teu nome é infalível, poderoso é o nome de Cristo Jesus. Mas será que fazemos isso da boca para fora? Será? Será que não sabemos? Será que não sentimos? Será que não vemos que Ele está conosco todos os dias? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da aflição. Ele é o Senhor dos exércitos, e se Ele luta por nós, quem será contra nós? Se Ele luta por nós, quem poderá detê-lo? Pensem nisso, porque saber disso é o que nos traz segurança. Saber disso é o que nos traz paz e segurança, mesmo em meio à tempestade, em meio às tribulações. Porém, o fato de nós não o vermos com os nossos próprios olhos tem levado muitas pessoas a ficarem com medo, a pensarem que Ele não está presente. E isso tem trazido desespero, tem causado atitudes precipitadas, que é o agir por conta própria, com as próprias forças, com os próprios recursos, executando os próprios planos, deixando os maravilhosos planos de Deus de lado. Porque é isso que nós fazemos, é isso que nós temos feito. Não faça isso, não cometa essa loucura. O Senhor está do teu lado, não tenha medo, não se desespere, seja forte e corajoso, e planeje e lute ao lado do Senhor, e assim seja vitorioso, porque Ele é vitorioso. Eu penso na vida de homens que estão relatados na Bíblia, que estão relatados na história da igreja, e meditando nessa palavra eu lembrei do rei Ezequias. No tempo do rei Ezequias, o rei Senaqueribe da Assíria veio com um grande exército invadindo vários países, exterminando com as pessoas, levando para o cativeiro, destruindo muralhas, derrubando muralhas, e ele invade todo o reino do norte, e leva todo o reino do norte cativeiro,
lá para a Síria, e invade o reino do sul também, derruba, destrói todas as cidades fortificadas de Judá e faz um grande cerco a Jerusalém. E ali naquele grande cerco ele manda mensageiros que vão até lá e gritam para que todo o povo ouça em hebraico, dizendo: não acreditem no rei Ezequias, não acreditem nele e nem no Deus dele, porque ninguém vai vir ajudar vocês. Vocês vão morrer de fome e de sede. O Deus de Ezequias não tem poder para impedir que nós destruamos a cidade. Todos os outros reinos clamaram aos seus deuses e nenhum deles foi páreo para nós, para o nosso grande exército. E o rei Senaqueribe manda uma carta também para Ezequias dizendo algo semelhante. Ezequias vai ao templo, coloca aquela carta diante de Deus, se ajoelha e ora, e clama a Deus, porque ele sabia que ele não estava sozinho, que o grandioso, que o poderoso Deus estava com ele. E o texto bíblico, tanto em 2 Reis, como em 2 Crônicas, como lá no profeta Isaías, diz que o anjo do Senhor veio e matou, dizimou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Os poucos que restaram voltaram envergonhados para a Síria, porque Deus estava presente no meio do seu povo. Eu te desafio nesse ano a conhecer melhor o Senhor, lendo a Bíblia. Eu te desafio a andar mais com Deus em oração. Eu te desafio a se conectar melhor com Deus através do jejum e verificar como a sua vida pode mudar para melhor, sabendo que o Senhor está ao seu lado, sentindo esta segurança, sentindo este poder, vendo o mover de Deus em sua vida. Isso é um desafio meu a você, igreja. Igreja Batista Nova Jerusalém, família Nova Jerusalém. Mas em segundo lugar, nós vemos nesse Deus que Jesus nos conserva em sua poderosa mão, a sua destra. Porque o texto ainda do versículo 1 diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas. A palavra conservar aqui, usada nesse texto, traz a ideia de alguém segurando um objeto na mão, totalmente coberto na mão, dentro da mão. Também significa ter a posse e o domínio, ou ainda significa manter seguro. Assim o Senhor Jesus está dizendo, em primeiro lugar, que a igreja, que eu e você, não estamos firmados em nada mais, senão nas poderosas mãos do noivo, daquele que nos ama com um amor incomparável, daquele que deu a sua vida por nós. Em segundo lugar, que a igreja tem um proprietário, que nos comprou com preço de sangue. Ninguém mais é dono da igreja, nem pastor, nem concílios, nem família, nem instituições são donos da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus, que na sua morte e ressurreição adquiriu posse e o total domínio sobre a igreja. Em terceiro lugar, que a igreja e os seus anjos, ou seja, pastores e líderes, não andam no piloto automático,
nem andam desgovernadamente, sem direção, como um caminhão desgovernado descendo uma ladeira sem freio. Não. Nós, muito menos, andamos segundo os nossos entendimentos, ou segundo as nossas vontades, dogmas ou interpretações. A igreja tem um governo, a igreja tem um cabeça, que caminha, a igreja caminha sob uma única direção, sob uma única vontade, que é a vontade de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Em quarto lugar, que a igreja não está vulnerável aos ataques do inimigo de nossas almas. O Senhor conserva-nos em suas mãos. Estamos guardados, estamos protegidos. Nada pode nos tirar de suas mãos. E Ele, como diz a palavra em João, nunca nos lançará fora, de forma alguma. Nós sempre estaremos nas mãos do Senhor. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar desse grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, eu e você estamos seguros na destra do nosso grandioso Deus, aquele cujo nome é inigualável, cujo nome está sobre todo nome, o nosso Senhor. Lembre-se disso, não se esqueça disso, porque nós gastamos muito tempo paralisados com medo, com as nossas preocupações, que tantas e tantas vezes nos levam a crises de ansiedade. Sofremos muito, ficamos angustiados com a incerteza do amanhã, com a iminência dos ataques inimigos. Isso acontece porque muitas e muitas vezes nós não damos conta do que diz a palavra. Nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos seguros ali. Não precisamos ficar com tanto medo, não precisamos nos apavorar. Por conta disso, tem muitas pessoas querendo jogar toalha, querendo desistir. Tem muitas pessoas só olhando ali pelas lentes do retrovisor, fugindo desesperadamente dos desafios da vida. Tem muitas pessoas apostando no fracasso. Tem muitas pessoas fazendo provisão para a derrota. Porém, hoje a palavra de Deus nos convida a alimentarmos o nosso coração, a nossa mente, não com os terrores desse mundo, não com as ameaças que nos cercam e nos apavoram, não com a maldade existente nesse mundo, mas com as promessas fiéis e verdadeiras de um Deus amoroso e poderoso, que nos sustenta, que nos conserva em sua destra. É a presença de Deus, é a presença de Jesus que vai nos dar forças, que vai nos ajudar, que vai nos restaurar a esperança, que vai nos iluminar o caminho, que vai mudar a nossa sorte, que vai nos encher com um espírito de ousadia e não de covardia. Foi exatamente por saber que estava nas mãos de Deus, que um simples adolescente, franzino, chamado Davi, ele aceita o desafio
de um gigante todo armado, preparado para a guerra, com espada, escudo, armadura, capacete, lança, e ele com uma funda e 5 pedrinhas. E o gigante ainda pergunta para ele: você está de gozação comigo, né? Você veio com pau e pedra para brigar comigo, está de brinca, né? E Davi fala: você vem com espada e escudo, mas o Senhor vai por mim. É o Senhor que está à frente. Fez toda a diferença. Não foi ele, não foi a funda, não foi a pedra, foi Deus que derrubou. Foi exatamente assim que um homem comum como eu, como vocês, como Tiago fala no capítulo 5 a respeito de Elias. Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões, com os mesmos limites, com os mesmos medos, sofrendo de depressão, como vemos lá em 1 Reis 19, mas ele tinha um diferencial. Sabe qual era o diferencial dele? Ele orava. Olha só, ele orava, gente. O diferencial era esse, ele orava. Guarda bem na cabeça, ele orava. Então ele orou, e durante 3 anos e meio, nem sereno caiu. E ele falou para o rei Acabe: sobre a minha palavra, não vai cair nem sereno durante 3 anos e meio. E diz o texto que depois ele orou de novo, depois de 3 anos e meio, e a chuva caiu. Ele, quando volta, porque ele ficou 3 anos e meio longe do país dele, quando ele volta, ele fala com o rei Acabe, e desafia o rei, e desafia a rainha Jezabel, a rainha feiticeira, e desafia os exércitos do rei, e desafia todo o povo de Israel idólatra, e desafia os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, para irem no Monte Carmelo, e orarem cada um para o seu Deus, e aquele que descer fogo dos céus, e queimar a oferta. Esse é o Deus verdadeiro, porque ele sabia que ele estava nas mãos de Deus. E assim ele orou, e assim o fogo desceu dos céus, e queimou toda a oferta, e sozinho ele lutou contra todos, e matou os 450 profetas de Baal, porque ele estava nas mãos do Deus poderoso. Mas por que você não leva isso em consideração? Por que você não se lembra disso? Por que você está com medo? Por que você está tantas vezes desesperado e perde o sono? Por quê? Antes de pensar em qualquer coisa, antes de fazer qualquer plano, antes mesmo de você sair de casa ou levantar da tua cama, leve em consideração que você está na poderosa mão de Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Nada, nem ninguém pode te tirar dali. Lembre-se disso. Mas em terceiro lugar, nós vemos nesse texto que Jesus conhece bem a sua igreja. Porque nos versos 2 e 6 ele diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não o são, e descobriu que são mentirosos. Tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Então nós vimos e sabemos que o Senhor Jesus anda em meio à igreja, Ele está sempre presente em nossas vidas, e que Ele nos guarda, nos conserva em suas mãos. Porém aqui nós vemos que Ele também sabe tudo o que estamos fazendo, e tudo, literalmente tudo, o que estamos passando.
Jesus sabe de todas as coisas. Não adianta nós queremos esconder dele alguma coisa, porque ele sabe, ele vê. E por pensarmos que ele não sabe ou não vê, tantas e tantas vezes nós pecamos. Por ignorarmos que ele está no nosso meio, por ignorarmos que estamos nas mãos dele, nós pecamos, fazemos aquilo que desagrada a ele. Quantas e quantas vezes, igreja? Quantas e quantas vezes? Ele enxerga não somente as nossas obras, mas a intenção que estava no nosso coração quando fizemos aquela obra. Não seja hipócrita, não engane a Deus, seja sincero com Ele, todo o tempo, porque Ele é bom, em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. A bondade dele nos acompanha dia após dia. Ele enxerga todas as coisas. Por isso Jesus elogia essa igreja, porque ela perseverou ali diante de perseguições implacáveis. Porque resistiram à influência dos falsos profetas, das falsas doutrinas que se infiltraram no meio da igreja. Em outras palavras, Jesus elogia a igreja porque ela se mantém firme na doutrina bíblica e é fiel às Escrituras. Nenhuma igreja agrada a Jesus fazendo concessões à verdade. Lembre-se disso. Jesus já havia alertado a respeito dos lobos vestidos em pele de cordeiro que se infiltrariam no meio da igreja, dos falsos profetas que tentariam enganar o povo escolhido de Deus. E eles realmente adentraram a igreja primitiva e estão infiltrados na igreja de hoje, nos dias atuais, enganando a muitos que não têm se atentado no que está escrito na Bíblia, porque não a observam. Existe um analfabetismo bíblico nos dias de hoje, pois as pessoas não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não frequentam as escolas bíblicas, não querem ouvir pregadores que falam sobre a verdade, sobre o pecado e a salvação em Cristo Jesus, mas insistem em ouvir somente aquilo que lhes agrada aos ouvidos, que não é a verdade. Quando nós olhamos para o pecado inicial, nós vemos que Eva confiou na serpente, não por conta de seus atributos, não por conta do seu caráter, mas porque a serpente falou exatamente o que Eva queria ouvir. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, por falsas doutrinas, porque eles estão dizendo exatamente aquilo que o povo quer ouvir. Dessa forma, os falsos profetas se proliferam pelos púlpitos das igrejas, verdadeiros lobos vestidos aí em peles de cordeiro, que levam muitos à perdição e ao engano. E o texto cita ainda os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram aqueles que ensinavam que os crentes podiam participar das comidas sacrificadas aos ídolos, que a prática sexual era liberada tanto para o solteiro como para o casado, fora do casamento, que tentavam induzir o povo de Deus à promiscuidade sexual. Em nossos dias, nós também vemos muitos falsos profetas fazendo a mesma coisa, defendendo práticas homossexuais e outros desvios da vontade de Deus, distorcendo a palavra de Deus, enganando a muitos. Se nós queremos ser uma igreja que agrada a Jesus,
Nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus, não abrir mão da Escritura Sagrada. Não importa quão grande seja o pregador, quão famoso, quão eloquente ele seja, se ele não prega a verdade, não devemos dar ouvidos. Só precisamos ouvir aquele que traz a palavra de Deus, porque esta é a verdade infalível. Não se negocia a verdade. Se não trouxer a palavra de Deus, a igreja precisa dizer não. Nada de novas revelações, nada de atualizações ao que já foi escrito, nada de novas doutrinas. O que interessa é o que está aqui, nesta palavra. Esta palavra é a única regra de fé e conduta nossa, como crentes em Cristo Jesus. É isso que observamos, é isso que queremos, é isso que nos alimenta, é isso que é a luz que ilumina o nosso caminho, é isso que é a lâmpada para os nossos pés. Devemos ser fiéis ao que diz a palavra, mas devemos praticar o que diz a palavra. Não adianta conhecermos a palavra se não a praticamos. A igreja de Éfeso recebeu elogios, mas o Senhor Jesus disse: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Qual é o significado disso? Vamos pensar. Por mais correta, por mais trabalhadora, por mais perseverante que seja a igreja, por mais fiel que seja às Escrituras, se fizer isso sem amor, do que adiantará? Se você ver a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre amor, exatamente isso. Ele pode fazer qualquer coisa, pode se oferecer em libação, pode dar esmolas, pode dar toda a fortuna dele, pode fazer o que for, se fizer sem amor, de nada adianta. Essa é uma grave advertência que Jesus faz à igreja, não apenas à igreja de Éfeso, mas à igreja de hoje, dos nossos dias, a mim e a você, porque muitas vezes nós estamos engatando o automático aí, ó. Cadê o brilho nos olhos? Cadê o fogo no coração? Cadê o primeiro amor? Onde que está? Antes de qualquer coisa, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade, todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Não faça nada, nem levante-se da tua cama antes de fazer isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja através da palavra de Deus. E o texto continua: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está dizendo é que o pecado adentrou em meio à igreja, porque muitos estão deixando de buscar a santidade, de buscar a retidão, deixando de buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. Por conta disso, famílias estão sofrendo, a infidelidade em meio aos casamentos, maridos estão maltratando suas esposas, esposas não estão respeitando seus maridos, filhos são desobedientes aos pais, empregados são omissos no seu trabalho, roubando os seus empregadores.
empresários são desonestos e oprimem seus empregados. E isso, sabe onde? No mundo lá fora? Não, aqui dentro. No meio da igreja. No meio da igreja está acontecendo isso. Ou será que eu estou falando mentira? Ou será que eu estou vendo coisas? Os crentes não oram mais, não leem a Bíblia, não jejuam buscando se conectar melhor com Deus, buscando andar com Deus. Os crentes estão esquecendo de andar com Deus. Você sabe o significado disso? Dessa forma, não percebem que o Senhor está presente em nosso meio. Que o Senhor nos guarda em sua poderosa mão. Que o Senhor conhece, observa e sabe todas as coisas que acontecem e que estamos fazendo. E por não saber disso, nos tornamos uma igreja fraca, uma igreja sem poder, uma igreja inexpressiva na obra missionária. Você pensou nisso? Será que a gente está fazendo alguma diferença no bairro? Será que nós estamos impactando essas famílias nesse monte de prédios que nos circulam aqui? Será? Será que a palavra de Deus está chegando até os confins da terra através do trabalho da nossa igreja? Será? É isso que nós queremos mudar esse ano. Uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não conhece a palavra de Deus, é uma igreja fraca. E sabe o que o inimigo faz diante de uma igreja fraca? Ele dá gargalhadas. Gargalhadas. Ele zomba. Zomba. Porque somos fracos. Não vemos que o Senhor está conosco. Não vemos que estamos nas suas mãos. Não sabemos, não reconhecemos que Ele vê tudo, que Ele sabe tudo. E pecamos, e nos afastamos de Deus, e sofremos. Nada é mais importante do que fazer a vontade do Senhor, do que estar próximo dEle, de preferência aos seus pés, em qualquer circunstância, quer seja para adorar, quer seja para ouvir a sua palavra, quer seja para chorar diante dEle, para que tenhamos nossas lágrimas enxutas por Ele. Nada é mais importante do que isso. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja. Jesus está muito mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos, porque quem faz é Ele, é o poder dEle. Não somos nada, mas nos tornamos filhos amados de Deus. Portanto, antes de qualquer plano, antes de traçar qualquer meta para o futuro, antes de sair da tua casa, antes de levantar da tua cama, ouça o que diz a palavra do Senhor nesta mensagem à igreja. Não é hora de nos conformarmos com esse século, de sermos influenciados pelo mundo. A igreja precisa erguer a voz e dizer: eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra. Mas dizer isso de verdade, com todo o coração, com toda a força, não da boca para fora. Ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo nos persiga, ainda que a morte chegue, nós devemos permanecer firmes no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Esta é a hora de nós fazermos um diagnóstico sério, profundo do nosso coração, olharmos para nós mesmos
Talvez eu e você estejamos substituindo o amor a Jesus pelo zelo religioso, assim como fez a igreja de Éfeso. Isso não agrada o Senhor Jesus. Volte ao seu primeiro amor, desfrute da segurança que Jesus te proporciona, pois como diz aqui na palavra, ao vencedor será dado o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em outras palavras, aqueles que perseverarem, desfrutarão do amor de Deus todos os dias, desfrutarão da presença de Deus todos os dias, não somente nesta vida, não somente nesta terra, mas por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, mas o próprio Deus terá nós em suas mãos e enxugará toda a nossa lágrima. Será que você crê nisso de verdade? Será que você pode fazer essa análise em todo o seu coração e amar esse Deus e buscar esse Deus, sabendo que Ele está em nosso meio, sabendo que nós estamos em sua mão, sabendo que Ele conhece todas as coisas? Eu convido você a ficar de pé, ficar sentado, a se ajoelhar, a fazer o que você quiser, mas a orar de todo o teu coração, de todo o seu coração, e se voltar para Deus, e se humilhar diante desse Deus, porque nós vamos mudar. Esta igreja será uma igreja poderosa, no nome de Jesus, porque este nome é poderoso. Nós não cantamos aqui na boca para fora, não. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos buscar este Deus. Ele está no nosso meio. Nós estamos em suas mãos. Ele vê tudo aquilo que está no nosso coração agora. Pai amado, ouve a nossa súplica, Senhor. Ouve o nosso clamor. Somos pó, nada mais do que pó, ao pó voltaremos, Senhor, mas o teu amor é grande, a tua misericórdia se renova dia após dia, a tua graça é maravilhosa, e em Cristo Jesus, nós fomos feitos teus filhos, filhos amados, Senhor, das trevas fomos tirados, e tu nos deste vida, vida em abundância, Senhor, tu nos trouxestes para a tua maravilhosa luz, Senhor. Pai amado, ajuda-nos, abre nossos olhos espirituais, para que vejamos a Tua glória, para que vejamos a Tua presença. Senhor, abre, destampa os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, e discernimento, para, Senhor, discernirmos o que é a Tua palavra, e quais são os falsos profetas, os falsos ensinos, Senhor. Pai amado, que nós possamos saber que Tu estás conosco todos os dias, Senhor, e desfrutarmos desta paz, desta segurança, Senhor. Pai amado, nós sabemos que estamos em Tuas mãos. Tu sabes e Tu conheces nosso coração. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a jejuarmos, a nos prostrarmos diante de Ti, nos humilharmos em adoração a Ti, pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Senhor. Pai amado, faz-nos, Senhor, corajosos, fortes, Senhor, para batalharmos. Nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos no meio de uma batalha.
Pai amado, nós cantamos aqui que dos sepulcros Tu traz vida, Senhor, de ossos secos, Tu levantas um exército, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, como Tua igreja, Senhor. Venha, Pai amado, em nome de Jesus, venha nos fortalecer, Senhor. Abençoa cada um que está aqui presente, abençoa cada família aqui representada, abençoa aqueles que nos assistem online, pela live, Senhor. Toca-os com o Teu Santo Espírito, muda, transforma as suas vidas, transforma essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos e já Te agradecemos, porque sabemos que foi a Tua palavra que falou conosco, que és o Senhor, o Todo-Poderoso que está conosco, que é o Senhor que luta por nós. E se o Senhor luta por nós, quem será contra nós? Quem poderá Te deter, Senhor? Obrigado, obrigado, meu Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.